A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor para todos os irmãos e amigos. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vós. Para que eu não ficasse sem gravar hoje, eu preferi gravar em áudio por motivo de força maior, a qual eu não irei mencionar. Mas eu creio que pessoas ouvirão essa live de certa forma depois desse tempo a qual eu estou separando. Mas eu creio que Deus vai falar ao coração. Eu espero que você abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo de Deus venha preencher cada vazio, cada espaço que há em teu coração. Porque há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas no final conduz à perdição. Então, o que é aparentemente bom aos nossos olhos, talvez seja ruim aos olhos de Deus. Então, nesta tarde, eu venho transmitir, através desse som, desse áudio, o Salmo 23, a qual nós costumamos ler frequentemente. Não entendo o motivo do riso, mas que Deus venha abençoar a sua vida, ok? Eu venho aqui como serva, transmitir essa palavra, a qual Deus assim confiou ao meu entendimento e ao meu coração. Nós sabemos que a palavra do Senhor ela não cai por terra. Independente da forma que ela é falada, ela terá sim êxito aos corações. Infelizmente, hoje tem pessoas com mente vazias, a qual não ouvirão, não acreditarão, não receberão, mas não deixarei de falar daquilo que Deus tem me confiado, porque falo o que tenho crido, falo o que tenho vivido. E eu vou falar aqui o Salmo 23. Eu espero que você tenha parado para ouvir a palavra de Deus. Não terá vídeo a qual você verá o meu rosto, mas você ouvirá a minha voz através deste salmo, a qual o Senhor usou a vida do Davi, pastor de ovelhas, para escrever, para que eu e você hoje estivesse aqui para glorificar o nome do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ler o Salmo 23 somente, é o que Deus tem preparado para o dia de hoje. Deus abençoe você, Fernanda. Eu vou ler o Salmo 23. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo como pessoa, mas eu sei a minha. E eu sei que o Senhor tem sido meu pastor. E nada tem me faltado. Nada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o Senhor fala que Ele é o pastor, é porque nós somos ovelhas. E se nós somos ovelhas, devemos ouvir a voz do nosso pastor. E se o nosso pastor fala, logo compreendemos que é a voz dele. Os nossos ouvidos já estão acostumados a ouvir a Ele e a obedecer. Então ele diz no Salmo 23 que Ele é o nosso pastor. E nós somos ovelha dele. E Ele nos conduz aonde há alimento. Ele nos conduz aonde há descanso. Ele nos conduz aonde tem água. Ele diz que Ele é o nosso pastor. E nada, exatamente nada nos vai nos faltar. Ele diz que Ele nos faz deitar. Deitar significa nós descansar o nosso corpo material. Nós deitamos e dormimos porque o Senhor nos tem nos sustentado. Então, quando nós deitamos, nós queremos que o nosso corpo descanse. Então, o salmista Davi disse que o Senhor nos faz deitar em verdes pastos. E quando se deita em determinado pasto, quer dizer que nós estamos em um lugar bom, um lugar de alimentação, um lugar onde tem comida. Então, o salmista Davi menciona que o Senhor faz ele deitar em verdes pastos e que o Senhor tem guiado ele pelas veredas da justiça. Quando a gente fala em guiado é porque nós sabemos que um cego não pode guiar outro cego. O cego ele necessita sim de um instrumento a qual ele possa saber onde ele vai pisar, onde ele está passando. Ele não vê porque ele é cego, então ele precisa que alguém o guie. Hoje tem os cão-guia, né? A qual eles usam
para saber onde está pisando, onde virá e quem virá até ele. Então, o Senhor, ele tem nos guiado. Ele disse, o salmista Davi, que o Senhor era quem guiava ele. Então, ele quis dizer que tudo aonde ele fazia era guiado por Senhor, que os passos dele era confirmado pelo Senhor. Então, ele disse o quê? Que o Senhor tinha guiado ele nas veredas, em caminhos de justiça. Por quê? Por causa do amor dele, porque ele nos amou de uma tal maneira que entregou seu único filho para que morresse e ressuscitasse por amor de cada um de nós, sem acepção de pessoa, de raça, tribo ou nação. Amém? Ele morreu por amor de cada um de nós, seja homem, seja mulher, seja afeminado, seja homossexual, seja os que não acreditam na existência de Deus. O Senhor morreu por cada um deles. Aí o Senhor diz assim, que ainda que nós ande pelo vale da sombra da morte, nós não iremos temer mal algum. Então, o salmista diz que o Senhor é o pastor. E nós sabemos que quando há pasto, quando há ovelhas, os lobos querem tragar as ovelhas. Os lobos querem comer a ovelha. E ali o pastor, ele atua como pastor. Ele faz com que aquele animal se retire e não machuque suas ovelhas. E se porventura machucar a ovelha, o pastor está ali para curar as feridas da ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele diz que ainda que ele passe por esses lugares perigosos, onde há morte está ali, ele disse que ele não ia temer, porque o pastor estava com ele, guiando ele, orientando e ali o protegendo. Porque diz que o Senhor guarda e ele não dorme. Nós dormimos porque nós estamos em um corpo material. E o Senhor não, ele não dorme, nos guarda 24 horas por dia. E por isso que ele disse que ele não ia temer a morte. Porque o Senhor está com ele, está comigo, está contigo. E a vara e o cajado nos consolam. Então ele tinha essa segurança que Deus estava guardando, porque o pastor, ele tem o quê? A vara. Para que serve a vara? A vara é quando a ovelha, ela decide fazer o seu próprio caminho e sai do rebanho. E ali o pastor pega a vara e corrige e faz que ela ande novamente pelo caminho a qual ele está levando. Se for para beber água, ele vai orientar que ela vá até o poço, até o rio. E ali essa vara é uma orientação, uma direção que Deus nos dá. E o cajado é a autoridade. Todo pastor, ele tem um cajado na mão, para que as ovelhas vejam e respeitem que ele é o pastor, que ele é a autoridade superior. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vocês que vão entrando, Deus abençoe a sua vida, tá? E o 5, Salmo 23, versículo 5. E ele vai preparar uma mesa perante mim nas presenças dos meus inimigos. Então o Senhor prepara a mesa, prepara encontros. O Senhor, ele prepara encontro com nossos inimigos. Quantas vezes que tem pessoas que se titulam nosso inimigo? E ali o Senhor prepara uma situação, algo de enfermidade, para que possamos se ajuntar, se perdoar, sabe? O Senhor, ele prepara assim mesas. Eu não sei se já aconteceu isso na sua vida, de uma pessoa ela ter lhe entristecido muito, e Deus ali prepara uma situação, até uma enfermidade, um momento de aflição, a qual ali você só tem aquela pessoa para recorrer. E ali Deus, ele prepara uma mesa, né? Mesa é banquete, mesa é porque tem comida, né, Eduardo? Deus abençoe. Mesa é porque tem comida. E diz que o Senhor prepara uma mesa e chama nossos inimigos para comer nessa mesa conosco e partilhar do mesmo pão que nós estamos comendo. Então, ali o Senhor disse que ia preparar. E o salmista Davi se alegrou com isso. E ele disse, olha, o Senhor ainda me unge a minha cabeça com óleo, o seu cálice se transborda. Eu não sei se você lembra do momento em que o profeta Samuel, ele foi até a casa de Jessé, que era pai de Davi, e foi ali ungir o rei de Israel. Eu não sei se você lembra, mas quem era o rei de Israel era Saul. Saul desagradou o coração de Deus e o Senhor rejeitou. O Senhor não quis mais que Saul reinasse. Então o Senhor mandou que Samuel ungisse, separasse outro no lugar de Saul. E disse que este rei estava ali na casa de quem? De Jessé, seu pai.
Então, o profeta foi até a casa e disse que ali eles estavam esperando com um banquete. Olha aí, esse banquete, irmão, Davi não comia. Davi só comia o resto. Se você ler pela Bíblia, você vai ver que Davi ele não comia na mesa. Davi ele ficava no pasto e seus irmãos lá no bem bom, na comida, nas guerras. Então, o seu pai tinha preparado o banquete para receber o profeta Samuel e não tinha chamado Davi, porque Davi era o desprezado. Davi só era chamado para fazer as tarefas mais difíceis de casa, que era cuidar das ovelhas. Cuidar das ovelhas, irmão, não é tarefa fácil. Até porque tem os lobos e tem os animais a qual querem comer a ovelha. E ali o pastor ele tem que estar 24 horas olhando. Não pode deixar que outro animal coma a ovelha ou venha ferir a ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. E disse que o profeta chegou e olhou para todos e ele achou que eram os mais fortes, mas o Senhor disse que não olhava a aparência. Então ele olhou todos os filhos que estavam ali à mesa e não encontrou o rei de Israel. E ele perguntou: você tem mais filho? Aí Jessé nem considerava Davi como um filho. Aí ele lembrou que tinha Davi. Davi estava lá no pasto. Ele nem chamou Davi para o almoço. Mas aí o profeta mandou chamar. E quando chamou, o profeta viu, Deus disse: é esse, o novo rei de Israel. Um menino que não era de boa aparência. Ele não era forte. Ele não era guerreiro. Ele era apenas um pastor de ovelhas. Mas o Senhor tinha o escolhido. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E por isso que Davi disse que o Senhor tinha preparado uma mesa perante os seus inimigos. Infelizmente, os irmãos de Davi não tinham aquele amor por ele. O pai de Davi não tinha, até porque eles comiam e não chamavam Davi. Davi só ficava lá no mato, fedendo a ovelha. Nós sabemos que a ovelha não cheira bem. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor preparou aquela mesa. O Senhor ungiu através da vida do profeta Samuel, Davi, em frente de todos os seus irmãos e seus familiares. Nós sabemos que Davi não foi diretamente ao trono. Ele teve que passar por um processo, né? Passou muito tempo e diz que houve uma guerra entre os filisteus e o povo de Deus. Quem não sabe dessa história? A qual o gigante estava afrontando o povo de Deus. E ali os irmãos de Davi, todos eram eles tinham uma história, eles eram guerreiros, só que nenhum deles foram lutar com o gigante porque ele era grande e eles tiveram medo. Davi, ele mais uma vez, ele serve ao seu pai, faz a vontade do pai e vai até os seus irmãos saber como está a guerra e foi levar o alimento, né? Foi levar a marmita. Diz que Davi chegando lá, ele ouviu o que o gigante estava ali, o circunciso, falando do povo de Deus, afrontando. E ele disse: não, eu vou lutar contra esse gigante. Porque ele não está afrontando, ele está afrontando o Deus do céu. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, ele chegando ali a Saul ele zombou. Ele disse: Davi, tu é apenas uma criança. E ele disse: olha, eu tenho cuidado das ovelhas do meu pai. E toda vez que vem o urso, que vem o leão, eu luto contra eles e mato. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele disse: mas o gigante, ele tem uma história. Ele é grande e ele ganha muitas guerras. Você é apenas um menino. E Davi, né, ele disse que ia lutar. Ele ia lutar porque ia honrar o nome do Senhor. E Saul ali permitiu. E colocou ali as suas armas, as suas armaduras. Colocou o capacete, colocou a sandália, o escudo. E ali ficou muito pesado, porque Saul já estava desagradando o coração de Deus. O Senhor tinha receita. Louvado seja o nome do Senhor. E ali não deu, porque Davi era pequeno. E Davi tirou, foi lá no Rio Jordão, pegou 5 pedrinhas. Muitos dizem que é 3, mas é 5. Pegou ali as pedrinhas
e foi até o gigante filisteu e disse: Olha, tu vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Ele não disse: Eu vou a ti com meu estilingue, não. Ele disse: Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia que não era o estilingue dele que ia matar o gigante. Ele sabia que era o Senhor que ia pelejar por ele. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, Davi foi até o fim. E o Senhor deu vitória. Ele cortou a cabeça do gigante e saiu pelas ruas com a espada e levou até Saul, a qual desacreditava, porque Saul olhava a aparência. E ali Davi levou a cabeça do gigante como sinal de vitória, como sinal que ele tinha vencido aquela guerra. Irmãos, Deus ele honra. Assim como ele disse no Salmo 23, ele cumpriu na vida de Davi. E Davi leu esse salmo para nós, escreveu, para que nós hoje tivéssemos a mesma confiança, que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer, porque o Senhor, ele está conosco. Ele é o pastor, e se vier o lobo, o Senhor mata. E se vier o urso, o Senhor mata. Louvado e engrandecido. Porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E assim nós habitaremos na casa do Senhor por longos e longos dias. Eu não sei qual foi o teu dia. Eu não sei quantas decepções tu tem passado. Mas o Senhor, ele é o teu pastor. Nada vai te faltar. Ele vai te dar alegria no dia da tua angústia. Ele vai te dar a cura no dia da tua enfermidade. Ele vai passar contigo no dia que estiver no vale da sombra e da morte. Ele é o teu pastor e nada te faltará. Foi o Salmo 23, a qual nosso amado irmão Davi escreveu para que hoje nós pudéssemos ser edificados, alcançados por essa poderosa palavra. Você pode estar sendo humilhado hoje, como Davi foi pelos seus irmãos, até pelo seu pai, até por Saul. Mas amanhã Deus pode te exaltar e todos podem partilhar desta mesa, do banquete que Deus assim tem te preparado, e serão alimentados, fortalecidos, libertos pelo que Deus irá fazer na sua vida. Basta tu crer e tu confiar. O salmista Davi diz no Salmo 40, porque eu esperei no Senhor com paciência, e ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Você acredita que a vida de Davi era fácil? Ser rejeitado pela sua própria família, não ser convidado para as festas, não ser tido como filho? Não foi fácil, mas ele esperou no Senhor. E o Senhor ouviu e honrou. Ele foi rei de Israel, grande guerreiro, a qual o Senhor usou para dar grandes livramentos em guerras. Nós sabemos que teve um tempo que Davi ele se conformou. Ele disse, esse ano eu não vou para a guerra não. Já tenho batalhado muito, eu estou cansado. Às vezes nós está assim, nós achamos que pode. Por tantas guerras que nós já venceu, a gente acha que pode parar um pouquinho. Ficar um pouquinho sossegado dentro da nossa casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Davi disse, esse ano eu não vou para a guerra. Esse ano eu vou ficar aqui no meu palácio, eu vou comer, sabe? Esse ano eu vou ter lazer. Jesus. E Jesus até permitiu Davi ficar em casa, não foi? Mas a consequência veio. Ele preferiu ficar em casa e ter colocado outro para ir representar ele na guerra. Porque ele tinha guerreado muito, ele achou que ele tinha o direito de ter um descanso, de ter uma folguinha, né? Muitos acham que pode ter descanso, ter folguinha, o descanso é no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi ele ficou ali na sua sacada maravilhosa, tomando um azinho, tomando o seu suco e sendo servido pelos seus empregados, até porque ele era rei, ele estava ali na sua cadeira real. E ele começou a olhar, e ele percebeu, né? Porque nós sabemos que a mulher não ia para a guerra, todos os homens iam para a guerra, mas as mulheres ficavam em casa. E disse que ele estava ali sentado e ele começou a visualizar uma bela mulher, com o corpo esbelto, e ele começou a desejar aquela mulher. Porque Davi ele rejeitou ir para a guerra. E ele preferiu descansar. E ali ele começou a olhar, todo dia sentar lá, porque ele sabia que ela estava ali. Ele começou a admirar aquele corpo, aquela mulher. Desculpa falar, mas tem que ser na vida real. E ali ele começou a admirar Betseba, ele começou a desejar, e o seu coração já foi tomado. Eu não digo pelo amor, mas eu não sei se foi amor, porque eu não creio nesse tipo de amor, né?
Porém, o Senhor permitiu. E ali ele ficou ali no palácio, desejou e preparou tudo. O que ele fez? Ele se deitou com Betseba. E aí o Senhor enviou o profeta Natã, o qual foi até ele e disse: Davi, o teu filho não vai nascer, porque você desagradou o Senhor. E ali ele chorou muito. Ele foi jejuar, foi orar, se vestiu de saco e cinza. Naquele tempo, as pessoas se vestiam de saco e cinza e se jogavam em terra mesmo. E não colocava a cara no pó e começava a gritar para pedir a misericórdia do Senhor. E Davi fez isso. E quando ele soube da notícia, a qual Deus já tinha decretado, ele tirou aquelas roupas, ele levou seu rosto e foi adorar o Senhor no templo. E muitos não entenderam. Mas Davi se levantou. E a misericórdia do Senhor foi na vida de Davi. O Senhor não deixou Davi por aquilo que ele tinha praticado. Muitos acham que Jesus ele faz isso pelo um pecado de alguém, uma queda, o Senhor vai rejeitar para sempre, não. Apenas o Senhor repudiou o que ele tinha feito, porque o Senhor já tinha sim o avisado. Mas ele preferiu. E ali a consequência veio. Nós sabemos que de Betseba nasceu outros filhos. E esses filhos, um matava o outro. O histórico dos filhos de Davi foi muito ruim. Davi sofreu muito por causa do pecado que ele havia cometido. O Senhor tinha perdoado. Porém, os seus filhos se autodestruíram um ao outro. Se você ler a história de Davi, leia, porque você vai ficar abismado. As consequências, elas são reais. Deus, ele nos perdoa, mas as consequências nós temos que viver para que podemos aprender. Porque se o Senhor nos perdoar, porque nós reconheceu que errou, e não ter consequência, nós vamos errar novamente. Então, se você ler muitos salmos, você vai ver que Davi, ele diz: Senhor, que eu caia nas tuas mãos do que nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia. Então me perdoa, não retire de mim o teu Santo Espírito. Eu preciso como terra seca, que precisa da chuva. E Davi ali, irmão, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele teve suas falhas, mas o Senhor foi na vida de Davi. Então não importa o que aconteceu durante a sua trajetória. O importante é que Deus quer ver de cada um de nós o arrependimento. Mas as consequências, elas são reais. Mas o Senhor, até nas consequências, Ele é conosco para nos ajudar a passar. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Ele diz que, o Paulo diz: nada me separará do amor do Senhor. Nem a fome, nem a peste, nem a perseguição, nem a morte. Nada me separará do amor do Senhor. E eu acredito que aí em Mateus diz assim: que bem-aventurado os misericordiosos, porque acharão misericórdia, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. Então você é bem-aventurado do Senhor. Deus abençoe o dia de hoje, mas eu quero que você vise o Salmo 23. De tanto nós falar esse salmo, nós não meditamos. O Senhor, Ele é teu provedor. Ele é o teu amigo. Ele é teu auxílio, teu libertador, teu consolador. Ele está contigo 24 horas, Ele não dorme. Eu deitei, eu dormi, eu me levantei, porque o Senhor, Ele tem me sustentado. E hoje, eu, Raquel, recebo essa palavra sobre a vida de Davi. Ele é um exemplo de superação. Ele errou, mas ele reconheceu. Na vida de Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Aceite Jesus, ele curar as tuas feridas, porque isso será o testemunho de amanhã. A dor de hoje será o testemunho de amanhã. Eu louvo a Deus pela vida de todos que adentrarão e os que estão ouvindo. Espero que o Espírito de Deus fale mais ao seu entendimento, ao seu coração. Quando eu digo que o Senhor fale ao seu entendimento, é que você medite, que você compare a sua vida com a vida de Davi no dia de hoje, porque você verá que ele tem sido teu pastor,
que muitas vezes vem leões tentando lhe ferir, lhe tragar, e ele com a sua forte mão te tem livrado das garras do leão. Ele diz que o inimigo ele ruge como leão, mas ele é o verdadeiro leão da tribo de Judá. Ele é o Deus conosco, ele é o Emanuel, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales, a esteira resplandecente da manhã. O nosso Deus é bom e por isso que estamos aqui. Eu realmente gosto muito de falar da palavra de Deus. E se eu falar que eu vou falar a noite toda, porque grandes coisas fez o Senhor por mim. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso eu estou aqui mencionando os seus feitos, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Irmão, Jesus abençoe. Hoje eu estou no livro de Salmos. O Senhor tem falado realmente ao meu coração no livro de Salmos. Tá bom? Confia no Senhor inteiramente, porque Ele responderá o desejo do teu coração. Ele vai fazer sobressair o sol da justiça sobre a tua vida. Talvez você esteja vivendo hoje sobre uma injustiça, mas Ele fará sobressair como um sol a justiça na tua vida. É a palavra de Deus que diz, não é revelação, é a palavra. Eu costumo falar e mencionar o poder da palavra. Eu leio e explano sobre ela, porque ela tem poder. Se você crer, você verá a glória de Deus. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor, ela vai nascendo, ela está sendo gerada dentro de ti. E se você permitir, ela vai sair para fora, ela vai transbordar, como disse o salmista Davi. O óleo que desce na minha cabeça foi transbordante sobre mim. Então que o Senhor venha transbordar sobre a tua vida, que não seja só por dentro a salvação, que a salvação venha brilhar sobre o seu rosto e pessoas sejam assim alcançadas. Deus abençoe a sua vida. Eu gostei muito desse áudio. Primeira vez que faço, que Deus abençoe a sua vida. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Eu vou orar, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, eu reconheço que sou vaso de barro, como todos os meus irmãos, mas eu decidi aceitar o meu chamado. Eu decidi ficar na obediência. Eu decidi sair do conforto da minha casa, do conforto da minha vida, para pregoar a tua palavra, seja a tempo e seja fora de tempo. Seja no tempo da minha alegria, ou seja no tempo da minha dor, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E de quem terei medo? O Senhor é a minha justiça, o teu braço forte tem nos guiado. Senhor, te apresento cada coração que ouvirá esta mensagem, que está triste, Senhor, que está depressivo, está com crise de ansiedade. Aquele, Senhor Jesus, que sofreram decepções por alguém que amava, o traiu, o decepcionou com palavras, com ações, mas o Senhor diz que o Senhor não decepciona ninguém. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Meu Deus, que nós venhamos compartilhar os feitos do Senhor, e vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, até queima os carros no fogo. Então aquietai-vos, irmãos, e sabei que o Senhor é Deus. Você será exaltado entre as nações. Você será exaltado sobre a terra. Mas por que, irmã Raquel? Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, irmãos, Ele é o nosso refúgio. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor. Se você sentir, compartilhe com alguém essa mensagem, porque talvez alguém esteja precisando dela. Talvez você não saiba falar. Talvez você não saiba ajudar alguém com palavras, mas envie essa mensagem de forma particular ou de forma pública. Eu não sei. Mas não é por força nem por violência, mas é pelo efetuar da palavra no teu coração. Se você foi edificado e queira dividir essa edificação com alguém, seja canal de bênção. Se você não foi, Deus abençoe a sua vida e peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração. Se você não entendeu, ore que Deus falará ao seu coração. Fiquem todos na paz. Amém?